De volta aos assuntos aqui do Brasil, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira tiveram uma conversa de conciliação após o filho de Bolsonaro criticar o colega de bancada. Eles concordaram em parar com as críticas públicas, já que lidam com, nas palavras deles, um inimigo em comum. Recentemente, Eduardo disse que o mineiro não estaria se posicionando como ele. Gostaria em defesa do trabalho que ele tem feito pelas sanções de Moraes nos Estados Unidos. Nicolas, por sua vez, nega omissão e aponta que tem feito vídeos por isso. Ele se queixou de não ter motivos para ser criticado publicamente por Eduardo. Por fim, o filho do ex-presidente se comprometeu a não atacá-lo mais. Em contrapartida, Nicolas disse que buscará vocalizar mais apoio às medidas de Eduardo nos Estados Unidos. Você, Nelson Kobayashi, um atrito que ganhou as redes sociais, o noticiário, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, alguns desajustes, né, na maneira como eles se comportavam a respeito, principalmente as manifestações de Eduardo Bolsonaro, mas entenderam que é preciso se ajustar, estarem no mesmo barco e caminharem para o mesmo lado, né, Koba? Essa conciliação, Caniato, só beneficia mesmo o Eduardo Bolsonaro. Se é que a gente pode falar em conciliação, porque não houve uma briga que envolvesse, por exemplo, o Nicolas Ferreira. Ele foi atacado, na verdade. Quem ficou atacando foi o Eduardo, e o Nicolas ficou quieto. Aliás, em uma das entrevistas dele, ele disse justamente isso, de que só tem briga quando dois querem, e ele ficou na dele. E essas críticas todas que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo ao Nicolas Ferreira é um grande desrespeito, na verdade, ao Nicolas, porque está querendo que ele seja usado, o Nicolas, com a sua influência, como um porta-voz, um influencer de prestígio dos interesses do Eduardo Bolsonaro. Pelo que você sabe, o Eduardo ainda pode falar publicamente, está dando entrevistas, tem as suas redes sociais e ele que fale o que quiser falar. O Nicolas Ferreira tem vida própria, tem CPF, tem mandato de Minas Gerais e inclusive um dos mais votados da história do país e pode escolher o que ele fala ou o que ele não fala, não tem que se submeter a uma cartilha de um cronograma de posts de conteúdo do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, de quem quer que seja. Então, até mesmo o Nicolas agindo como está agindo, escolhendo o que fala, demonstra que ele tem a sua independência que deve ser louvada, deve ser parabenizada. E, naturalmente, talvez o Eduardo tenha visto a reação, a repercussão dessas críticas todas que fez ao Nicolas Ferreira, que rebatem justamente no Eduardo, porque na essência, no conteúdo, no mérito, o Eduardo não tem razão. O Eduardo está enaltecendo taxação. No começo teve até uma reivindicação das ações do Donald Trump, depois ele viu que isso poderia refletir juridicamente contra ele, deu um passo atrás, falou que não tem muito a ver e fica o tempo todo falando só de que bom que está acontecendo isso tudo para o Brasil ver e, enfim, esperançar uma mudança no julgamento do pai, o que, para a maior parte da população, em relação justamente a algumas pesquisas, estou falando inclusive amparado por algumas pesquisas que demonstram isso, está claro de que não é o melhor para o Brasil. O Brasil tem muito a perder, principalmente em relação às taxações, a tudo que está acontecendo aí nessa guerra comercial, mesmo depois do recuo em relação às exceções que constaram no decreto. Então, essa conciliação, se a gente pode chamar assim, só favorece ao Eduardo Bolsonaro, que não tem que ficar criticando nem o Nicolas, nem o Tarcísio e nem qualquer outra pessoa que tenha vida própria na política. Mas você não acha, Dávila, que essa situação acabou explicitando um pouco o que aconteceu na direita? Nicolas foi um personagem, mas talvez nós poderíamos transformar um Nicolas em um grupo, né? Ou seja, vários integrantes da direita ou dos partidos de centro-direita e de direita que não assinaram embaixo para as declarações ou a postura de Eduardo Bolsonaro. Enfim, agora tentam se reconciliar, pelo menos falar a mesma língua, mas em algum momento houve desaprovação de muitas figuras para esse posicionamento mais duro, talvez, de Eduardo Bolsonaro? Caniato, quando você ocupa um cargo público, não é só na política, no jornalismo aqui mesmo, você tem que pensar antes de falar. Você não pode reagir a qualquer coisa e sem pensar as consequências da sua fala. E foi isso que aconteceu. Foi um jeito destemperado, então, do deputado Eduardo, começou a criticar
porque achou que estavam invadindo a sua área do protagonismo em relação ao Washington, como se ele fosse o único interlocutor do Brasil inteiro em relação a Washington, e fazendo críticas descabidas, atacando aliados e criando um total desconforto na própria direita em troca de nada, nada, absolutamente nada. Isso acabou desgastando a direita, dividindo as pessoas, expondo conflitos que não passariam de jeito nenhum, de nenhum senso de censura prévia que nós fazemos com nós mesmos antes de reagir às coisas, e beneficiou o presidente Lula. Olha aí as pesquisas mostrando que ele foi o vencedor dessa história, porque ele capitalizou como defensor da soberania nacional e derrubou a impopularidade, que era altíssima, agora caiu um pouquinho. Então, assim, só teve perda do lado da direita com essa história toda, né? Então, assim, é bom, eu acho ótimo que houve a conciliação do deputado Nicolas com o deputado Eduardo, mas assim, o estrago foi feito e isso atingiu sim as pesquisas de opinião, a própria opinião pública sabe que essas tarifas são muito negativas, então parece que Eduardo estava defendendo uma coisa que era ruim para o povo brasileiro, só para ter ganhos pessoais para sua família, ficou horrível, foi realmente uma coisa deplorável. Então, primeira coisa, a gente precisa pensar duas vezes ao falar, principalmente em entrar em brigas e disputas na área política, principalmente nesse momento tão importante que a direita precisa estar buscando o que há de consenso na direita e diminuir a disputa e as rixas sobre as suas diferenças, porque isso é que pode transformar a direita numa grande força eleitoral em 2026, capaz de recuperar novamente a presidência da República. Então, acho um gesto muito bom que haja esse entendimento, mas agora é preciso ser mais objetivo, menos passional e ter uma visão um pouco mais estratégica nas brigas que queremos entrar e aquelas que devemos evitar em nome de uma unidade da direita, da força da direita na eleição de 2026.